Tem muita gente que desiste quando o primeiro obstáculo ele surge e ela está na direção do objetivo que ela quer construir. Mas, na verdade, aquele obstáculo ali, ele está ali para te ajudar a crescer, para ter altura, por assim dizer, o suficiente para passar por cima. E ter musculatura emocional para poder ir para os próximos níveis e atingir, talvez, objetivos até mesmo maiores. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Juliana Magalhães, eu sou psicoterapeuta, especialista em saúde mental feminina e eu tô aqui para te ajudar a evoluir, a amadurecer de forma plena, saudável e com muita leveza dentro do seu dia a dia. Então já sabe, se inscreve, fica comigo até o final. Esse aqui é o quinto vídeo de uma série onde eu tô te ajudando a tirar as suas metas do papel, a falar de tudo que pode acontecer no meio do caminho para você não desistir, tá? Os obstáculos, eles revelam aqueles pontos que a gente precisa melhorar. E a gente só enxerga esses pontos de ajuste quando a gente está se aproximando do nosso objetivo. Por quê? Esses pontos de ajuste, eles estão ali para ajudar a gente a entender o que a gente está precisando melhorar. Tem um conceito que você já deve ter ouvido falar, ou não, talvez seja a primeira vez, que é o ganho secundário por trás de cada comportamento. Cada comportamento, ele tem, por assim dizer, uma intenção, talvez positiva, vamos dizer assim, até mesmo nos comportamentos mais disfuncionais. E quando a gente está atingindo um objetivo ou está procurando atingir aquele objetivo, aquilo ali se torna mais claro, aquilo ali fica mais próximo. E ter autoconhecimento, que é o que você está fazendo assistindo esse vídeo aqui, revela quais são esses padrões que são necessários de ajustar, esses pontos de ajustes que normalmente estão ocultos. Esses obstáculos, eles mostram o que precisa ser resolvido, sabe? Quando uma pessoa, ela tá para atingir um objetivo e algum problema, ele acontece, como eu falei, a maioria das pessoas desiste. Mas esse obstáculo, ele tá ali para fazer você entender qual que é o ponto que você precisa melhorar, o que você ainda ganha se mantendo naquele padrão, o que você mesma, qual que é a sua parcela de contribuição para manter as coisas daquele jeito, sabe? Então, tudo isso acontece para você amadurecer, para você evoluir, para você ir para frente. E encarar o obstáculo como algo, não era para ser. Pior erro da pessoa é quando vê um obstáculo e fala, é porque não era para ser, menino. É porque não era para ser, porque no final você vai viver uma vida de não era para ser. Porque tudo que você pode ver se não é verdade. Olha para as coisas que foram acontecendo e percebe. Tudo aquilo que a gente se move para poder fazer alguma coisa que exige um pouco mais, a gente talvez não sejam obstáculos externos. Muitas vezes, até o ambiente em si está colaborando para aquele sonho ali, ele se tornar realidade. Mas muitas vezes tem os obstáculos internos. O medo, a indecisão, a culpa, talvez por atingir um nível que a maioria das pessoas que você conhece não atingiu. Então, entra também esses obstáculos internos. Não estou dizendo que tudo que acontece aparece um problema externo, não. Porque muitas vezes tem situações que tudo ao redor tá, por assim dizer, conspirando a favor. Mas muitas vezes são obstáculos internos. É quando a gente não tem, por assim dizer, autorização interna, a gente não tem musculatura emocional necessária para dar aquele passo. E aquele obstáculo, ele tá ali para te fazer crescer. É aquela história,
Deu medo? Vai com medo mesmo. Não é esperar o medo passar para poder fazer, porque uma pessoa que vive sem medo, ela não está arriscando em nada. Porque tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é novidade, vai dar medo mesmo. A gente vai sentir aquele friozinho na barriga, a gente vai sentir aquela insegurança. Isso é normal. Mas o que a gente faz a partir do medo é que define o nosso nível de maturidade. E ignorar que esses padrões, eles existem, são só uma forma de manter você no mesmo lugar que você já está. Então, se você olha para o seu sonho, você percebe que tem obstáculo e você ignora, provavelmente você não vai conseguir sair do lugar. Porque se existe algo interno dentro de você que está ali como uma barreira, como eu falei, às vezes em torno de você, em volta de você, pode estar tudo certo. Mas o interno, a nossa mentalidade, muitas vezes é o pior bloqueio. E eu ouso dizer que é o maior. Porque pode reparar, a maioria das pessoas que atingem resultados que a gente até costuma falar, né, ou ouvir, extraordinários, eles mudam primeiro a mentalidade. As próprias pessoas que atingem falam, eu já via isso acontecer, eu já acreditava. Então é tudo aqui. Quando a gente ignora esses padrões internos, é bem assim, bem provável que a gente não vai sair do mesmo lugar. E sempre a pergunta-chave que vai te ajudar a entender qual que é esse padrão que está impedindo é a pergunta, o que isso está protegendo? Sabe, porque se você está acompanhando desde lá do começo a série, a gente falou sobre intenção, sobre motivação, sobre valores. Olha, essa primeira série falando sobre os níveis de maturidade do adulto, até chegar no adulto pleno, tá muito interessante, tá muito profundo nesse sentido. Porque sempre que tem um obstáculo interno, sempre tem um valor que está sendo protegido. E cabe a gente avaliar se a gente está protegendo o valor certo. Porque, Juliana, existe um valor certo? Então, existe um valor certo para a pessoa que você está se tornando. Então, se você quer sair do lugar que você está, você tem ali determinados valores que estão te mantendo ali. E para você evoluir, você precisa olhar para aquele nível de maturidade, quais são os valores do próximo nível, para você proteger coisas maiores, por assim dizer. E se para você, a gente está aqui caminhando nessa série, se para você não está sendo fácil identificar quais são esses padrões, se você precisa de ajuda para aplicar, para implementar esse método aqui, que eu estou te trazendo o método aqui, ó, detalhadinho. Tudo que eu faço, tudo que eu aplico com as minhas clientes. E se você quer ajuda para implementar, tem duas formas. Primeiro, tem a Julia, que é a minha assistente virtual, que ela é treinada dentro do meu método. Ela sabe tudo isso daqui, de cor salteado, e ela vai te ajudar a implementar isso daqui certinho, para o seu caso específico. E se você quer uma ajuda mais especializada ainda, aí já é algo um pouco mais concorrido, vamos dizer assim. Existe uma lista de espera porque não dou conta de atender tantas pessoas, que é o meu atendimento individual, para justamente implementar esse método diretamente com você. Para os dois, as informações estão aqui embaixo, é só você entrar em contato, que a gente conversa e a gente alinha qual que se adapta melhor para a sua realidade, tá? Aquilo que trava você também revela o que você está precisando melhorar. E quando você entende o porquê, você tem nas mãos o poder de evoluir para o próximo nível. E é isso que a gente está desenvolvendo aqui nessa série. Como eu falei, esse aqui é o 5º vídeo.
volta lá, assiste desde o começo essa série aqui para você entender tudo que a gente está falando. E também assiste a série sobre os 5 níveis de maturidade até chegar na plenitude emocional. Começa lá, tudo com bastante embasamento. Eu acredito que eu estou trazendo assim, o raciocínio de uma forma bem simples para você poder entender. Não estou trazendo termos técnicos, não estou trazendo nada que vá dificultar o seu entendimento. Eu estou trazendo para uma leitura assim que qualquer pessoa consegue entender. Então, vai lá desde o começo, assiste. E eu não vou nem te dar tchau, porque eu já estou te esperando lá nos vídeos antigos. E se inscreve para você não perder os próximos.